se a religião salvasse, Deus não permitiria que o homem fizesse religiões. As religiões, todas elas são criadas pelos homens. Agora, a única religião que o homem não conseguiu criar e nem vai criar, porque já é o próprio Criador que fez, é o amor. O amor, como que a pessoa pode desenvolver o amor? É muito simples, é através do conhecimento espiritual, não material. É que no lado da pessoa, por exemplo, eu tenho diversos dons espirituais e também tenho diversos dons materiais. Um deles, eu sou poeta, eu sou teatrólogo, sou humorista, tenho um dom de evangelizar, sou um produtor de piadas, sou um comediante, tenho diversas, sou um desenhista. Esses dons que ele deu foi Deus. Agora, esse dom é um dom que é material, é um dom científico, para tocar a vida, para ganhar meu dinheiro. Agora, o dom espiritual já é outra história. É o que eu estou fazendo agora. É fazer com que a pessoa que está no local onde ela está com fome espiritual, o espírito dela está com fome, ela só vai no local que fala de diabo, só fala de idolatria. Deus condena, Deus não gosta, Deus se ira quando vê alguém falar que um pedaço de pau e de pedra, aquilo dali é Deus, ali não habita Deus. E na Bíblia Sagrada, que é o livro mais saudável que existe, para quem sabe lidar com esse livro. É que nem o computador. O computador, se você não sabe mexer naquilo ali, você tem que entrar para uma escola. E para entender bem, tem que estudar 4 anos, no mínimo, fazer um vestibular de informática, de análise de sistema, para entender a história, como surgiu, tudo na vida tem que estudar. Para ser um ator, em um ano, está formado, claro, evidente que está, mas para estudar, tem que fazer a prova, tem que ir para a Unirio, tem que estudar a história, como surgiu, tem que saber montar, tem que estudar as matérias todas. Tudo na vida. Para ser um médico, tem que estudar diversas matérias. Para ser um jornalista, tem que estudar diversas matérias. Para ser um engenheiro, tudo na vida tem que estudar. Existem pessoas que elas estão 40, 50 anos a estudar. Eu, por exemplo, trabalho 40 anos no calçado, eu nunca estudei curso de engenharia de calçado, mas existe. A pessoa que não entende vai para lá, vai para a escola, estuda as matérias. Tem coisas que a pessoa pode fazer dentro da profissão, tem coisas que não pode. Exemplo, um médico cardiologista, ele estuda o corpo humano todo, mas ele é especializado em cardiologia. Se a pessoa chega com problemas de osteoortopedia, ele não vai atender. Não é que ele seja incapacitado, mas ele não é especializado naquela área. Se ele atendesse, passasse remédio, seria até antiético. Não pode, é crime talvez, não sei porque não estou bem informado nessa área. Mas cada um na sua área. Existe o evangelista, existe o pastor, existe o bispo, existe o diácono, existe os mestres da lei, os mestres da graça, que a da lei já passou. Hoje o nosso apóstolo Paulo, porque não tem vínculo com o judaísmo. Na minha família, de ambas as partes, não sou descendente, não tem árabes, não tem judeu, não tem nada. Sou dos cristãos da pura linhagem, desde o princípio. Então, o que eu tenho que ver? É evidente que a grande sabedoria, tudo se formou ali no Oriente Médio, mas o conhecimento da graça, o nosso apóstolo, que é o apóstolo Paulo, então isso é uma hierarquia. Não vê os judeus, quando eles seguem o rito lá do judaísmo, eles estão no escuro, eles estão cegos, mas eles são o quê? Eles são a pessoa que não tem conhecimento, mas existe uma coisa chamada dentro dele, que dentro do cristianismo não existe uma coisa chamada fidelidade. Você vai ver que você vai ver esses movimentos doidos, ele adorando imagem, lota as igrejas, é ritual satânico, é sal não sei da onde, isso tudo não precisa mais fazer. No passado se fazia. Toda essa feitiçaria está na carne. Quando você entra no terreno de Umbanda, quando você entra em determinadas igrejas que é mística, é misturada a Umbanda com catolicismo, com romanismo, com judaísmo, você vê pessoas pulando, aquilo ali é a força da carne. A carne tem poder, mas ela tem poder no poder da feitiçaria. A mente também tem poder. Você, com a mente, se desenvolver a mente, você consegue mover corpos, você consegue sem tocar o objeto não era, porque a pessoa desenvolve desse lado. Não é dizer que é pro mal, mas só que você tem que utilizar primeiro o teu lado espiritual. Quando você está espiritualmente evoluído, as coisas acontecem, você não precisa fazer promessa, não precisa fazer corrente. Corrente é para aprisionar as pessoas. Existe um monte de coisas que através da Bíblia Sagrada, todas as religiões, elas põem-se na Bíblia Sagrada, mas a Bíblia Sagrada não tem nada a ver com as religiões, que a Bíblia Sagrada é um livro de ensinamento, sendo que existem coisas ali que não é para se fazer hoje. Por exemplo, jamais nós, hoje em dia, circuncidaria, pegar o percurso do homem e cortar, não precisa, isso daí é acaso de vida. Seria a mesma coisa que eu pegasse uma indústria, eu tivesse uma indústria, colocasse só máquinas Olivetti, bem velha para escrever. Não, hoje em dia é a era da informática, hoje em dia o computador. O ser humano tem que evoluir
lado científico. Esse lado espiritual, ele não pode ser mexido, ele não pode ser, como é que se diz? Ele não pode, o homem não pode querer ultrapassar Deus. O homem está destruindo a face da terra aos poucos, mas não que ele tenha poder para isso. Ele está auto se destruindo. E só vai encontrar também muitas pessoas para querer tirar dali da onde você está. Quando a senhora chegar, quando conhecer o verdadeiro Cristo, é um alívio no coração, é um alívio na mente, é um alívio no espírito. Só que com o tempo, algumas pessoas, não todas, algumas pessoas, elas têm a tendência de se desviar daquilo que aprendeu, porque ela às vezes não está praticando, e é necessário praticar. Aí ela se junta com outras pessoas também que estão igual a ela, fracas na fé, aí elas saem da fé, elas decaram. Então é importante que sempre a pessoa está de olho na própria carne dela. O que faz a pessoa acreditar em Deus, o que faz a pessoa ser desanimada é a carne. O Espírito não faz. O Espírito de Deus, ele é alegre, ele é feliz, ele também é revolucionário, ele é guerreiro, ele vai em frente, ele não quer saber o que as pessoas pensam dele, ele quer saber o que Deus pensa dele. Eu, pelo menos, sou uma pessoa muito guerreira, sou uma pessoa que não deixa ninguém se meter na minha vida. E a educação, é claro, que eu dou meus moldes. Depois, se a pessoa insistir, já dou logo um safanão espiritual, é claro, não físico. O homem inteligente não precisa usar a força física, ele tem que usar a força espiritual, que é a sabedoria. Então ninguém pode se meter na nossa vida, principalmente nessa parte. Somos individuais em determinadas situações, respeitando os outros, e também tem que nos respeitar. Então o que ocorre com o evangelismo, o que ocorre com o cristianismo é isso. Você tem que ir à luta. Pai, mãe, irmão, não vai na tua vida. Somos individuais, temos uma missão a cumprir. Deus deu um chamado para nós. Agora, não é ficar pensando o que é. Os mistérios de Deus, ele mesmo dá para nós. O homem não tem capacidade para descobrir as coisas de Deus sem que Deus dê permissão. As descobertas é uma hierarquia, é uma escada, é um exercício, é uma dedicação que vai ser dia após dia. Isso é uma coisa, ninguém faz um curso de medicina em um mês, são 6 anos. Depois vem a especialização. Em mais 2 anos ou 3. Então, em 9 anos e 8 anos, está um profissional da área de conserto de físico ali, posto para trabalhar, para fazer uma residência, para fazer um estágio. E assim como é no meio espiritual, é no material e vice-versa. Então, você que está aí, principalmente você, a senhora que está aí tranquilo, vai lá na rua, para Alzira Zaru, número 60, fica bem próximo à Igreja Universal, aí na Vila Peçanha. É pequeno, um tempo pequeno. Mas ali, leve a vida, pergunte, faça que nem eu fiz no princípio, fazer um monte de perguntas às pessoas que estavam, fazer um monte de perguntas aos pastores. O importante também é ouvir rádio, o importante é ouvir fitas, existem fitas, existe uma evolução. E não se deixar levar pela cabeça das pessoas, porque o mundo é muito avarento. Muitas pessoas às vezes procuram determinadas religiões porque não precisa pagar nada. Toda religião, toda pessoa que é voltada para Deus, ela tem que gastar alguma coisa. Cristo do ano que ele não quer gastar. Se você vai numa festa, num aniversário, você tem que levar um presente para agradar. É evidente que nem todas as pessoas têm as mesmas condições. Mas o importante na vida é que você não pode ser um avarento. Eu não vou para ali não, que ali tem que dar dinheiro. Vai dar dinheiro de toda forma, sabe por quê? Se você é um bandista, lá aí o orixá, o babalá-orixá, vai te pedir um boi, vai te pedir um cabrito, vai te pedir um ebó, vai te pedir bebida. Se você vai para a igreja, algum tipo de igreja, não vai precisar isso, mas vai ter que precisar trabalhar na obra. Está escrito na Bíblia Sagrada que você tem que contribuir com os seus dízimos, com as suas ofertas e com amor. Se você dá sem amor, não adianta nada. E outra, Deus conhece as dificuldades das pessoas. Como uma pessoa vai pagar alguma coisa, ou doar se ela não tem, a pessoa só pode dar o que tem. E quando a pessoa tem esse desejo no coração, as coisas ficam fáceis, aí vem a prosperidade. Prosperidade significa ter equilíbrio em todas as áreas. Muitas pessoas fazem confusão de prosperidade, onde está próspero e rico. Nada disso, a riqueza já está dentro de nós, a riqueza já está na nossa mente, a riqueza já existe, é só você acordar e ver o sol nascer, sentir o vento na pele, na derme, isso já é uma própria riqueza. O mais ele vai dando. E quando você começa a investir nessa obra, você está investindo na obra do bem, nada de matança, nada de ritual. Você hoje em dia não precisa fazer santa ceia, você hoje em dia não precisa comer pão nem vinho, isso daí é só para os judeus. Na Bíblia Sagrada tem texto que fala que nós, cristãos, nós, gentios, povo gentio, não precisamos, porque nós somos estrangeiros, falando em cristianismo, nós não somos da linhagem
Nós somos descendentes de Abraão, mas por fé, no espírito, não na carne. Eu, particularmente, não tenho nenhum laço com o judaísmo. Eu sou filho de estrangeiros. Na minha família tem português de ambas as partes. Então é tudo do lado da Europa. Não tem nada a ver com o judaísmo. E mesmo que eu fosse um filho de judeu, eu poderia ser convertido ao cristianismo, porque temos o conhecimento que Deus já passou para mim, que nós não estamos mais na era da lei. Nós estamos na era da graça. De 2.000 anos para cá, Deus deu o conhecimento para todos esses povos, os povos de lá do Oriente Médio, que são nossos irmãos, entendeu? Eles não têm esse conhecimento, por isso que eles brigam por terra, e toda essa briga é por causa de religião, cada um quer ter sua religião. Religião não salva ninguém. A Bíblia Sagrada não é um livro de religião, é um livro que conta das religiões, é um livro que conta a passagem de Cristo pela terra, é um livro que vem para tirar a gente do sofrimento, mas não é um livro de religião. Na Bíblia Sagrada você vai encontrar com pessoas que têm conhecimento, que estudaram, se formaram, se formando ou não, tem gente que, porque muitas das vezes, eles são auxiliares. Às vezes a pessoa não é um teólogo, entendeu? Mas ele tem conhecimentos muito mais a ver do que um teólogo, porque pelo Espírito. Então, a Igreja do Senhor Jesus Cristo é uma igreja que vai te dar, abrir a mente para você só confiar em Deus e deixar esse lado do mal, que eles pregam aí, levando dinheiro do povo, assaltando, descascando a lã das ovelhas. Essa é a realidade. Eu, Ronaldo Jacaré, já frequento há 10 anos essa maravilha. Coisa que no passado passei por diversas religiões, uma falcatrua, todas elas têm. Uma coisa importante que eu vou falar. Nunca se decepcione, tá, com Deus, mas com o homem você pode se decepcionar. E eu já vi tantas coisas na igreja onde eu frequento, eles estão tudo por aí, estão tudo jogados. Eu estou ali forte, com medo do bom e do melhor. Na minha vida não falta nada. Até as pessoas que às vezes querem usar de falsidade comigo, querem me prejudicar, elas são prejudicadas por si próprias. Porque eu sou um anjo em carne, que estou cheio de anjos ao meu redor, tudo poderoso. Então por que eu vou ficar distante? Não, a pessoa que quer fazer o mal, não, deixa pra lá. Vai mexer, sabe com o quê? Vai mexer com o Filho de Deus. Deus fala na palavra dele, ai, daquele que mexas com meus eleitos. Deus não fala o que acontece. Fala, não, se Deus fosse assim, ai daquele que mexa com o Ronaldo Jacaré, e ai daquele que mexa com essa abençoada, esses abençoados que estão ouvindo essa fita, eu vou dar um cascudo de um fantasma que vai aparecer no camarim lá do Teatro Armando Melo. Não, mas ele não fala isso. Ele fala, ai daquele que mexa com meus eleitos. Aí ele bota 3 pontinhos, reticente. O que é? Eu não sei e nem estou interessado em saber. Agora, que é coisa boa, não é não. Não é mesmo. Ai daquele, esse ai é uma condição que não aparece. O que é? Deus não fala. Agora, se é coisa boa, te digo com toda sinceridade, não é não, é coisa ruim. Que coisa ruim é? Não sei, pergunta para Deus, ele te dá a resposta. Então, aquele que entra para o corpo de Cristo para prejudicar a obra, para atrapalhar, vai se ver, ele vai voltar. Não é Deus que vai bater de fora da igreja, não. Entendeu? As pessoas que não saem da igreja, não é